Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Nós vamos falar hoje do episódio 110, Eu Superior, Mônadas, Fractais e Fusão de Consciência. Se você não viu, já sabe, o link está aqui no card, confere lá. Depois vem aqui no Estudando para você ficar por dentro de tudo, beleza? Pessoas, quem é a consciência que se manifestou? É Gravilon. Gravilon está hoje em Andrômeda, embora não seja de lá. Possui 8 ionas, tá certo? E aí vamos falar um pouquinho de ionas, porque, enfim, é um termo que nós usamos muito e nem sempre nós falamos sobre elas. A iona é uma teoria da Amazofia, né? Trazida de modo muito semelhante a como nós fazemos, tá certo? Foi assim que aconteceu na Amazofia também, como aconteceu na Lei do Uno e em outros processos similares de canalizações, tá bom? Na teoria da Amazofia, a iona ela é uma unidade de consciência. Então, conforme você vai terminando processos através dos reinos, tá certo? Reinos de manifestação, que são mineral, vegetal, etc. Você passa para o reino acima e você ganha uma iona. Então, o que acontece quando você ganha uma iona? Você ganha uma passagem extra. Uma passagem extra entre você e o todo. Que isso permite um ganho de consciência. Ok? Então, por isso que seres com 8 ionas são mais conscientes que seres com 7 e assim por diante. E por isso que quando você tem uma iona, você não tem uma percepção auto-percebida de si, vamos chamar assim. Você não tem muita consciência de si. Ok? Você segue meio que a programação sem muita consciência. Essas passagens têm a ver, por exemplo, com o número de chakras, tá certo? 7 chakras, 7 passagens, vamos chamar assim. Não é bem isso, tá? Mas podemos ter essa percepção. E o que acontece na Amazofia é que, conforme nós aqui no projeto fomos estudando este tema, nós começamos a receber informações que ressignificavam essa teoria. Por exemplo, para a Amazofia não existe, acaba na 7ª iona, não existe acima, tá certo? Nós aqui já entendemos isso de uma maneira diferente. Significa que as consciências estão usando o termo que a gente tem na cabeça, a ideia que a gente entendeu de ionas, tá certo? Porque tem isso também, a ideia que nós entendemos de ionas, para formular a continuidade do processo. Então nós já encontramos seres com 12 ionas, seres com 8 ionas e assim vai. E na prática o que nós compreendemos é que não são, na verdade, a iona está vista de forma ao contrário, né? Então, se existem 7 ionas, a gente pensa assim, não, está ganhando consciência. Mas na verdade o que se faz bloqueia-se a consciência. Então, você não tem que contar pelo número de passagens que existe, mas seria meio que contar pelo número de bloqueio que acontece, pelo oposto, para que a gente possa entender pelo ponto de vista de cima para baixo e não de baixo para cima. Existem então 2 formas de se entender o conceito de iona, né? A quantidade que se bloqueia e a quantidade que se possui de espaço para você se comunicar com um todo, tá certo? Então são teorias que precisam ser mais ampliadas e trazidas à luz do dia, assim, para a gente entender. Beleza, falamos sobre ionas. Quando um ser atinge 8 ionas, isso já é uma informação do PCE, porque não existe isso na Amazofia. O ser que possui 8 ionas, ele já está mais focado nos seus processos de programações em zelar por processos coletivos. Ele já está aprendendo menos, né, em termos de processos individuais e passando a fazer uma função mais coletiva. E isso inclui, por exemplo, auxiliar outras partes de si, né? Porque é onde se começa auxiliando outras partes de si mesmo, né, de sua mônada, ou então partes que têm muita afinidade com você, né, em mônadas que são vizinhas ou muito próximas do ambiente onde você aprendeu, né? Então, se você
vivenciou determinado ambiente, você entende aquilo ali, você masterizou uma experiência específica, existe uma experiência similar acontecendo em outro lugar, você pode contribuir, então você pode ser o mentor daquela consciência, mesmo que não seja no mesmo plano, ok? Então o que acontece aqui é muito isso. A Mariana entende que Gravilon é uma mentora dela, né? E ao mesmo tempo fractal dela. Isso é uma ideia que muitos já conhecem no meio esotérico, uma vertente esotérica que estuda isso muito fortemente, de que muitos dos nossos mentores são outras contrapartes nossas, né? Nesse caso, Gravilon afirma que as consciências de uma mesma mônada evoluem juntas, mesmo em ionas diferentes. Então, aqui vai um conceito muito interessante. Diferenciar mônadas de alma-grupo. Toda mônada é uma alma-grupo. Só que a ideia que nós temos de mônada é que a mônada também possui suas ionas, porque tudo é formado de ionas. E, de certa forma, se compreende a quantidade de ionas que possui que se manifesta dentro daquela mônada. Então, se você tem uma mônada de 7 ionas, só se manifestarão ali consciências de 7 ionas. Essa é a ideia, tá? Só se ligarão a ela consciências de 7 ionas. Assim como existem almas-grupo para animais, enfim, para tudo que existe. Tudo é mônada, no fim das contas. E então, o conceito que a Gravilon traz é que se a gente evolui juntos, significa que então nós temos que entender a mônada como uma árvore e os galhos como diferentes ionas. Então seria uma grande supramônada e mônadas, por exemplo, como o meu gato, por exemplo, minha gata, que ela pode ser de minha mônada, de minha supramônada, entende? E ela está conectada a uma mônada minha de 6 ionas, da qual ela está evoluindo juntamente comigo e eu estou prestando, nesse caso, uma colaboração a ela, né? Essa é uma forma de entender isso, né? No quesito de ionas diferentes se ajudam dentro de uma mesma mônada, ok? E você pode levar esse conceito por um ponto ainda mais profundo ainda, entendendo que as suas próprias células que estão ali na segunda iona, elas também fazem parte de uma mônada sua. Podemos entender isso dessa maneira também, tá certo? Muito bem. O conceito de mônada e criador ele se confunde, tá? E a gente vai explicar esse conceito de mônada e criação. Existe uma mente que tudo criou, vamos dizer assim, e que o nosso universo é um conjunto, vamos dizer assim, de mentes que criaram coisas, o logos, né? Que manifestaram, intencionaram e fizeram. O verbo, né? Fizeram é o verbo, tá certo? Então o que aconteceu nesse processo? É como se houvesse uma parte de uma mônada nossa que tem o poder de criar aqui, tá certo? E uma parte de uma supramônada, vamos dizer assim, idealizou nossos processos. É como se houvesse uma mônada que fizesse a programação, tá certo? Ela programa como a coisa vai acontecer. Então, nós viemos baseados na ideia de uma outra consciência contraparte nossa mais expandida, que possui mais ionas, tá certo? E nós nos manifestamos baseado na linha que ela traçou de acontecimentos. E isso é sempre feito assim, porque você não consegue jogar as coisas no universo sem uma linha de programação por trás delas, entende? Então precisa sair de algum lugar. O novo também sai de algum lugar. O novo só aparece quando você estrutura o velho, entende? Então há de haver assim alguém criando uma linha de programações possíveis para que a gente exista. E assim funciona. Nós então passamos a ser criados desde a Iona 1 até onde nós estamos hoje, e todo o processo, né, foi meio que feito de forma instintiva, tá certo? Automática,
até se ganhar consciência. E a partir deste momento nós podemos então, entre aspas, dialogar como nós vamos fazer as coisas e temos um certo peso dentro das possibilidades que nos são ofertadas, ok? E isso é uma boa forma de explicar aqui a ideia de mônada e criador. Uma parte das nossas mônadas, elas não nos criou, ela só nos aglutina, entre aspas. Mas existe ali uma mônada nossa, uma supramônada, uma outra parte maior de nós, que gerou nossos processos. O que acontece dentro das mônadas é que as mônadas que estão nos gerando, vamos dizer assim, elas nos jogam coisas para serem experienciadas. E nós experienciamos um mix de coisas, de consciências, um mix de consciências que nos geraram, tá certo? Então eu não faço um único processo, eu cumpro processos de outras consciências que fazem parte da minha mônada, entende? Então o karma, entre aspas, que a gente entende, ele é coletivo, tá? Porque nós temos funções de contrapartes nossas sendo experienciadas aqui. Lembrem-se que uma encarnação, ela não é linear, ela é múltipla e simultânea. Então nós estamos aprendendo coisas baseado na programação de outros fractais nossos, e nós pegamos aquilo para nós. Entendem? Então, é muito complexo explicar isso quando se tem uma ideia reencarnacionista linear. Mas não há linearidade. Então, você experiencia algo de uma outra consciência e Gravilon, por exemplo. Gravilon deu para a Mariana alguns processos para que ela pudesse transitar, para que Gravilon pudesse aprender através de Mariana. Ao mesmo tempo, a fractal Mariana felina fez o mesmo, entendem? E aí a Mariana, ela seria uma intersecção dessas ordens de programação, vamos dizer assim. E ela surfa entre essas ordens e aprende com elas e gera novas ordens e assim por diante, tá? É mais complexo, confuso do que parece. E ao mesmo tempo simples, mas para nossa mente não, né? Então vamos prosseguindo. A ideia de fusão de consciências, isso já é falado aqui, né, no projeto. É como se você pudesse, em um determinado ponto, passar a acessar a informações de uma mônada sua, de uma consciência, vamos dizer assim, dependendo da programação que você possui. Então, se há uma programação para que você acelere algum processo aqui, tá certo? Você vai poder, então, ter a outorga de acessar e compreender aquilo quase que de forma instantânea, ou um aprendizado muito rápido, ou aquela coisa de você pegar um violão e ser autodidata, compreendem? Muitas vezes. E outras são mais intensas ainda. Você nunca estudou, senta no piano e sai tocando. Isso também acontece. É mais do que ser autodidata, tá certo? Então, existem casos, né? Eu gosto de comentar o que o Saulo Caldeirão fala sobre Wagner Borges, de que ele quase que de um dia para a noite adquiriu conceitos sobre chakras de Vivekananda, que é um fractal do Wagner Borges, entende? Então funciona de uma forma muito que espontânea, é um acesso que a sua programação permite que seja feito. Então a fusão de consciências, você tem a fusão de que aquela consciência que está sempre na sua cabeça ali falando contigo, e você fala, eu sou ela também, né? Muitas vezes as pessoas se confundem nesse processo, tá? E passam a dizer que eu tenho outro nome cósmico agora e blá blá blá, mas isso nada mais é do que o acesso a uma contraparte sua que está fazendo de repente uma função próxima que a Gravilon faz com a Mariana. Esse é um tipo de fusão, e o outro é esse, onde você passa a adquirir conceitos e informações que não eram suas, mas de sua mônada, que é o que a gente viu na sessão da Elfa com a Jana, entendem?
E aqui nós temos outra ideia sobre mentores aprenderem. No episódio 105, nós ouvimos do Alexandre o Sassani, que é o mentor dele, dizer que aprende com o Alexandre, tá certo? E nesse caso da Gravilon, o grande benefício que existe para ela são os sentimentos. Ali onde ela está, ela não pode ter esses sentimentos, porque nós já vimos o Biscati no episódio 2 dizendo que os sentimentos são exclusivos para as raças, né? E são feitos e programados numa intensidade específica para aquela raça. Então, outra raça não sentirá da mesma forma o sentimento, tá? Então, o que acontece aqui é que a Gravilon aprende através do sentimento. E a Mariana entendeu que, segundo a Gravilon, os sentimentos eles são muito vivenciados por nós intensamente, uma intensidade muito grande, muito forte, muito, vamos dizer assim, densa, né? Mesmo o mais feliz dos sentimentos é vivenciado da forma densa, porque é intenso. A densidade é a quantidade e não a frequência que ele está. Compreende? Então, se você se sente muito feliz, você está vivendo isso muito densamente. Vai vendo? Vocês acabaram de jogar para mim. E aí, o que acontece? Dentro desse caso, até me perdi, ó. Dentro desse caso de vivenciar os sentimentos, é como se essa densidade, essa força, essa intensidade que nós sentimos fosse de fato importante de ser dessa maneira para que outros em outras frequências possam senti-la sem realizar um processo reencarnatório. Quer dizer, existem, como o Sassani já disse, várias formas, Zala também, em várias formas de se aprender no cosmos. Essa é uma delas, certo? Que mais? Eu acho que esses aqui são os pontos principais, né? Como vocês podem ver, nós estamos numa fase onde o que está sendo passado em sequência aqui estrutura encontros com nossos fractais. Então, quando você vê esses encontros dos nossos fractais que aconteceram em diferentes datas e em diferentes épocas, vocês vão ver que essas comunicações elas se conversam, né? Existem uma sinergia quando você para ouvi-las sequencialmente com o que é falado, né? Nós vimos aqui que nós falamos da sessão da fractal da Jana, que é Elfa, né? Quando ela diz que nós temos que acessar esses conhecimentos, né? Com a relação de fusão de consciências que é falada aqui hoje, né? Pela Gravilon, que tem relação com a ideia de que mentores também podem aprender, baseado com o que o Sassani disse no episódio 105, que também é um fractal ali do Alexandre, de uma parte da mônada dele, não direta, mas indireta, assim como a Gravilon, ela não é diretamente ligada à Mariana, mas indiretamente ligada à Mariana, pertencentes a uma mesma árvore. São galhos de árvores de uma mesma árvore, né? Galhos diferentes de uma mesma árvore. Bom, é isso. É um tema muito complexo, muito confuso. Eu estou estruturando o curso de mônadas do PCE que vai ajudar a gente a entender todo esse processo aqui, tá? E nós vamos falar um pouco sobre como nós entendemos as informações que a gente tem recebido até agora, até o presente momento. Amanhã isso tudo com certeza terá uma nova luz, uma nova forma de enxergar isso, uma nova interpretação, né? Mas é assim que funciona. Nós sempre temos que passar para vocês as interpretações que nós entendemos hoje, porque isso vai facilitar vocês a entenderem, né, o ponto futuro que nós chegaremos amanhã, tá certo? Esse é o segredo do projeto. Então, é normal que a gente evolua nossos próprios conceitos, assim como o conceito de Iona que nos apresentou. Nós pegamos o conceito de Ionas e, sem querer, as próprias consciências mudaram ele para a gente. Então, os médiuns falavam de Ionas sem entender o que eram Ionas, tá certo? Começou assim, né? Com Zala, lá na Natália. A Natália começou a fazer isso, a trazer sem entender o que era a Masofia. Mas como eu entendia o que era a Masofia, eles pensaram na estruturação que eu faria para trazer as mensagens. Então, na codificação que eu faria, entendem? Então, tudo isso é muito pensado. Significa que há muita regência dentro do processo do projeto, tá certo? Isso é um alento para a gente, né? E para os próprios médiuns, porque eles não escutam essas sessões. É muito raro o médium ouvir a sessão
do outro, ainda mais sessões tão distintas e distantes umas das outras, assim. Uma hora quando você está no projeto, o que acontece? Você fala assim, nossa, tem umas 2 sessões por dia, não dá para ouvir tudo, não tem jeito, entendeu? Então você meio que, pô, eu vou focar no meu aqui, não vou ficar, né? Então a gente tem que acabar estudando o que a gente traz, porque não dá para ouvir tudo, tá certo? Então é isso aí, galera. Fiquem bem e até semana que vem. Fui. Tchau, tchau.